Oi, meninas, bom dia. Bom dia. Portão aqui que eu deixei a Alice na creche, agora tô entrando. Ah, tá, sim, sim, sim. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma respiração aí, então, enquanto as meninas vão chegando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, a Rê tá falando que não vai vir. Pronto, vamos lá, então. Então, vamos fechando os olhos. Senta confortavelmente aí onde você tá. Respirando, deixa o ar entrar pelo nariz, percorrer todo o seu corpo com gentileza, vai soltando o ar pela boca por algumas vezes. Veja se você sente essa necessidade de fazer alguns ajustes, dar uma alongada, ou se ajeitar um pouco melhor onde você está. E sinta só esse conforto de não precisar fazer nada agora. Às vezes a gente está com tanta coisa para fazer que um tempinho só que a gente consegue parar, que seja 5 minutos, dá até uma alegria, né? Mas agora a gente realmente está aqui, presente, e como nesses próximos 5 minutos você não precisa fazer nada, não precisa pensar no que você ainda tem que fazer, você só precisa se assentar, se aprumar, chegar. Então, você pode dar esse alívio para você por 5 minutos. E a ciência diz que a gente tem de 50 a 80 mil pensamentos por dia. Então, é uma coisa muito natural para nós. Não tem muito como lutar contra isso. Mas é interessante perceber quem que está pensando. Às vezes, quem está pensando é a mãe. Às vezes, quem está pensando é a profissional. Às vezes, quem está pensando é a esposa. Às vezes, quem está pensando é a irmã. E só da gente começar a olhar para isso, a gente já percebe também que todas essas personas, todas essas identidades que a gente tem, são muitas, mas não são quem realmente a gente é. Vamos começar a observar nesses próximos minutos. Quem está pensando? Então, só relaxa, deixa os pensamentos chegarem,
Então, não é para não pensar. E você pode começar a perceber, esse pensamento é de quem? Quem que está pensando, por exemplo, sobre a roupa para lavar? Quem que está pensando, por exemplo, sobre a conta que tem para pagar? Sobre a tarefa, a atividade de ver se está tudo bem nas notas das crianças? Ou quem que está pensando que tem que ligar para a mãe? E observa que isso começa a fazer, a criar um espaço entre quem você é e essas identidades. Você pode agora prestar atenção na sua respiração novamente. Se você sentir também necessidade, pode fazer algumas respirações profundas, mexendo novamente o corpo. E assim a gente vai abrindo a nosso encontro, nosso círculo, que a gente possa realmente estar aberta para receber essas informações que às vezes a gente nem percebe, mas que podem ser sementes para os próximos dias, para que a gente possa olhar para nós mesmas e para as outras pessoas de uma forma mais ampla, mais espaçosa também. Isso, de abrindo os olhos. Interessante perceber, assim, isso, né? Por exemplo, algumas situações fazem com que eu me mova, tem algumas ações, assim, algumas atitudes que geralmente eu não teria. Por exemplo, quando eu tô, que é muito aquilo que o Jung falava, né, das personas. Falo, eu estou falando com a Luísa, por exemplo, é diferente de como eu estou falando com o Daniel ou com, com vocês aqui mesmo, né? E isso dá uma leveza quando você começa a perceber, sabe? As coisas que te irritam, às vezes, em alguma situação, em outras, aquilo, nossa, passa despercebido. Porque tem outras coisas envolvidas, né? E eu estava ouvindo isso ontem, né?
as nossas identidades, essas nossas personas, elas têm uma... Elas não são eu, porque elas estão em relação, sempre em relação com outras pessoas e outras situações, com outras experiências. E por isso mesmo elas não são eu, elas são só uma forma de se expressar e de se manifestar, né? A mesma coisa dos perfis comportamentais do lobo, do gato, né? Isso, qualquer teste de perfil comportamental, você pode perceber, você não é um só, você é vários, porque são várias formas de você se movimentar pelo mundo, né? São meios hábeis de fazer as coisas. Então, da mesma forma que é interessante a gente perceber, não, eu acho que, eu não consigo fazer isso, eu não sou assim, eu não consigo, por exemplo, ter paciência. Depende, em alguns momentos você tem muito, assim, muita paciência. Ai, não, eu sou super paciente, mas eu nunca nada me tira do sério. Será? Em algum momento tem alguma coisa que tira do sério, né? Então, você vai começando a perceber essas flutuações, né? E aí existe uma base ali que não muda. Isso é o que a gente é. Mas aí a gente precisa fazer amizade, né? Com essa base, porque ela tá como se fosse uma música ambiente que a gente não percebe, né? Mas ela tá sempre ali. E aí isso faz com que a gente não fique tão presa nas coisas, né? Nossa, isso aconteceu e eu preciso resolver isso. Então, esse preciso, quem é que precisa? Já que você pode fazer milhares de coisas e agir de formas diferentes. Às vezes você está pensando em como você vai agir sem perceber que tem uma base de situação, de relação com algumas pessoas específicas, né? Então, começar a abrir a visão sobre isso, né? Dar espaço para olhar para isso de uma forma mais leve, mas, assim, sem tanta pressão, pode ser muito mais fácil de lidar no dia a dia, né? Com essas coisas. Gente, como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? A Sandra está falando também que não vai poder vir hoje. Tá, vou então começar aqui, ó. A gente parou na página 190, a fadiga da compaixão. Vamos lá. Concentrar toda a nossa energia para ajudar os outros pode levar à fadiga da compaixão, síndrome que ocorre frequentemente com terapeutas, enfermeiros e outros cuidadores. E por que não dizer mães também, né? Esse é um tipo de exaustão e esgotamento vivenciados como resultado do fato de lidar continuamente com pacientes traumatizados. Ao ouvir histórias de abuso ou horror, ou cuidar de corpos devastados pela doença e pela violência, os cuidadores muitas vezes incorporam o trauma de seus pacientes. Por essa razão, a fadiga compassiva é também conhecida pelo nome de estresse pós-traumático secundário. Os sintomas são semelhantes ao do estresse pós-traumático, pesadelos, entorpecimento emocional e respostas exageradas e assustadas. O estresse secundário pode levar também à diminuição da sensação de segurança, ao aumento do cinismo e à desconexão de seus entes queridos. Os cuidadores mais empáticos e sensíveis tendem a estar em maior risco, mas uma vez que sentem a dor de seus pacientes mais profundamente, estima-se que cerca de um quarto desses profissionais vivenciem algum tipo de fadiga da compaixão. Entre aqueles que trabalham com sobreviventes de situações extremas, como o atentado à bomba na cidade de Oklahoma, o valor é quase 3 vezes maior.
Apesar de não sabermos quantos cuidadores qualificados desistem em função disso, os números são certamente altos. Uma pesquisa sugere que os cuidadores treinados em autocompaixão são menos propensos a passar por esse tipo de estresse porque têm as habilidades necessárias para evitar o esgotamento na interação com seus pacientes. A autocompaixão pode levar a maior satisfação, promovendo a sensação de estarmos energizados, felizes e gratos por fazermos a diferença no mundo. Quando você não é oprimido por seu dever de cuidar, pode se concentrar mais facilmente em colher os frutos de seus esforços. Os cuidadores autocompassivos são mais propensos a se envolver nos atos concretos de autocuidado, tais como passar um tempo fora, dormir mais e comer melhor. Eles param tudo para cuidar de sua própria necessidade emocional e reconhecem as dificuldades de lidar com tanto sofrimento em seu cotidiano. A dureza da sua rotina é tão válida e digna de compaixão quanto a dureza de ser uma vítima de trauma. Certamente existem diferenças nos níveis de debilitação causados pela dor, mas todo sofrimento merece ser abraçado com compaixão para que a cura possa acontecer. A autocompaixão é uma forma de recarregar nossas baterias emocionais. Em vez de nos drenarmos por ajudar os outros, a autocompaixão enche nossas reservas internas, de modo que temos mais para dar àqueles que precisam de nós. É como os vídeos exibidos nos aviões antes da decolagem, informando que os adultos devem colocar primeiro sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar as crianças. Precisamos ter um fornecimento estável de compaixão para nós mesmos, a fim de dispormos de recursos adequados para compartilhar com os outros. Se nossos próprios recursos estão esgotados, que valor temos para aqueles que confiaram em nós? Em muitas maneiras, a autocompaixão é um ato altruísta, porque nos coloca no ideal de mente e coração para ajudarmos os outros de forma sustentável e duradoura. Exercício 1. Cuidar do cuidador. Se você trabalha como cuidador, mesmo que seja de um membro da família, vai precisar recarregar suas baterias. Só assim você terá energia suficiente disponível para dar aos outros. Permita-se atender suas próprias necessidades, reconhecendo que isso não só irá melhorar a sua qualidade de vida, mas também a sua capacidade de apoiar aqueles que dependem de você. Aqui estão algumas ideias. Faça uma massagem, vá a uma pedicure ou se dê outros tipos de mimos. Tire um cochilo no meio do dia. Vá assistir uma comédia no teatro. O riso é ótimo para relaxar a tensão. Ih, tô meio coisada hoje. Ouça uma canção calmante. Eu gosto de Let It Be, dos Beatles. Paul McCartney alegou ter escrito essa música quando estava passando por um momento particularmente difícil e sonhou com sua falecida mãe, Maria, tentando consolá-lo com as palavras "deixe estar". Alongue-se ou faça yoga por meia hora. Caminhe na natureza. Deite-se no chão, de barriga para baixo, enquanto alguém massageia suavemente a parte inferior das suas costas de um lado para o outro. É incrivelmente relaxante e não exige muito esforço de seu parceiro. Dance. Se você não quer ir a uma boate ou fazer aulas formais de dança, faça uma pesquisa na internet sobre uma forma livre ou expressiva de dança na sua região. Dá para fazer isso em casa, né? Não precisa nem fazer pesquisa na internet.
Faça uma varredura compassiva do corpo. Veja na página 134. Pegue aquela super compassiva taça de vinho tinto para ajudá-lo a relaxar no final do dia. Beba um grande copo de água também, assim você não ficará desidratado. Ou, se quiser reduzir o álcool, beba qualquer suco vermelho, amora, romã ou cereja, misturado com água, com gás, em um copo de vinho. Muitas vezes, só a visão do líquido vermelho escuro em um copo de vinho desencadeia uma resposta de relaxamento. A autocompaixão e o perdão. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? É aquilo que a gente já sabe, né? Tipo, se deixar, a gente não, a gente acha que não é importante, né? Que tem que fazer todas as outras coisas primeiro, resolver a vida de todo mundo, resolver a própria vida no sentido prático e depois eu vejo isso, né? De eu dar uma relaxadinha, descansar, dar uma que não fala, né? Uma caminhada, fazer alguma coisa que recarregue essas energias, né? É o que ela está falando aqui. A autocompaixão e o perdão. Ter compaixão pelos outros não envolve apenas ser sensível ao seu sofrimento. Envolve também perdoar aqueles que nos feriram. O perdão acontece quando paramos de guardar rancor e deixamos ir embora o nosso direito ao ressentimento por termos sido maltratados. Significa dar a outra face, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, não como eles fizeram a nós. Perdão não significa baixar a guarda, é claro, mas tampouco precisamos lançar mão da retaliação, da raiva e da amargura, que só machuca a nós mesmos em longo prazo. A autocompaixão faz com que seja mais fácil perdoar, em parte porque dá a capacidade de curar as feridas emocionais causadas pelos outros. Meus colegas e eu concluímos um estudo que examinou a ligação direta entre a autocompaixão e o perdão. A propensão ao perdão foi avaliada baseando-se na concordância com declarações como: quando alguém me desaponta, eu consigo superar. E a discordância com declarações como: continuo punindo uma pessoa que tenha feito algo que eu acho errado. Descobrimos que as pessoas autocompassivas foram significativamente mais propensas a perdoar os outros por suas transgressões. Uma das principais formas na qual a autocompaixão se traduz em perdão é pelo reconhecimento de nossa humanidade comum. Como discutido no capítulo 4, quando vemos as pessoas como indivíduos com completo domínio de seus pensamentos e ações, é natural culparmos aqueles que nos feriram da mesma forma que culpamos a nós mesmos. Mas quando ganhamos perspectiva sobre a interconexão, vemos que inúmeros fatores influenciam continuamente quem somos e o que fazemos. Começamos a ver como é impossível culpar completamente qualquer indivíduo por qualquer coisa, incluindo a nós mesmos. Cada ser consciente repousa no nexo de um vasto número de entrelaçadas causas e condições que influenciam o nosso comportamento, o seu comportamento. Esse insight muitas vezes é a chave do perdão, que deixa a raiva e o ressentimento ir embora, gerando compaixão por nós, por todos. E eu tô emocionada que é meu último dia lá no trabalho. Ai, meu Deus. Ela vai contar uma história dela, vamos ver. Minha história, perdoar é divino. A capacidade de me perdoar por trair e deixar o meu primeiro marido e de perdoar o meu pai por seu abandono e sua negligência estavam estreitamente interligadas.
Antes do meu primeiro casamento se desfazer, eu tinha uma quantidade imensa de julgamento e raiva do meu pai. Peraí, gente, deixa eu pegar. Revirava meus olhos sempre que falava sobre ele com amigos próximos, fazendo comentários sarcásticos sobre a maneira displicente como meu irmão e eu fomos abandonados. Amor livre, baby, sem amarras. Esse é o jeito hippie. Mas eu nunca falei diretamente ao meu pai o quanto eu estava brava. Nosso relacionamento ficou pendurado por uma linha tão tênue que eu sentia que não suportava sequer um puxão. Em nossas visitas muito ocasionais, eu normalmente vestia minha cara de doce menina para preservar a rasa relação pai-filha que ainda tínhamos. Assim que ele saía pela porta, eu o criticava pelas costas. Não era uma dinâmica saudável, mas era o que eu conseguia fazer naquele momento para lidar com os meus sentimentos complicados de mágoa, raiva e rejeição. Um dia, acabei deixando John para ficar com Peter. Não foi por maldade nem por falta de cuidado, mas porque parte de mim estava desesperadamente infeliz e urgia por se libertar. Acabei fazendo o que me parecia impossível, prejudicando e abandonando alguém que eu amava. Depois de aprender sobre a autocompaixão no centro de meditação, comecei a ter uma visão sobre o meu comportamento e a dor que eu causei. Comecei a me perdoar por deixar o John e a perdoar o Peter por não ter deixado a sua esposa por mim. Minha compreensão do coração, das complicações e das limitações do ser humano começou a crescer e amadureci. Isso teve um efeito paradoxal na minha relação com meu pai. Comecei a ficar ainda mais furiosa com ele. Alguns meses antes do meu casamento com Rupert, lembro-me de ter falado ao telefone com meu pai. De alguma forma, encontrei a coragem para confessar as feridas que carregava desde a infância por conta do seu abandono. A equanimidade que tinha começado a ganhar devido à minha prática de meditação me deu a coragem. Entretanto, meu pai não soube lidar muito bem com a minha honestidade recém-descoberta. Ele imediatamente começou a ficar agitado e entrou na defensiva. É apenas o nosso karma, tudo acontece por uma razão. Dane-se o karma, eu gritei antes de desligar o telefone e cair em lágrimas. Rupert tentou me confortar, mas não teve sucesso. Eu precisava viver por inteiro a minha raiva e a minha mágoa. Sentimentos devastadores de abandono e rejeição brotaram, ameaçando me destruir, ou assim parecia na época. Entrei num lugar muito escuro, sabendo que tinha chegado o momento de reconhecer plenamente a minha dor e o meu sofrimento. Ao mesmo tempo, eu também estava processando a dor que tinha causado ao John. Isso veio à tona depois de encontrar com ele numa festa de amigos em comum. Seu olhar de reprovação fulminante me paralisou. Eu saí logo da festa, a vergonha permeando todos os meus poros. Minha primeira reação foi aceitar humildemente a reação do meu ex como justa, porque meu comportamento tinha sido abominável, e isso me deixou ainda mais deprimida. Felizmente, Rupert, meu companheiro na jornada da autocompaixão, foi capaz de puxar a minha cabeça para fora da água a tempo de eu respirar profundamente várias vezes. Ele me lembrou que uma das razões de ter me casado com o homem errado foi por causa da insegurança criada pelo abandono do meu pai. Eu tinha rompido um longo ciclo de más decisões baseadas em minha intrincada teia de dor. Ele me incentivou a ter compaixão por meus erros e a parar de me julgar. Eu tinha feito o melhor possível naquele momento. Isso me levou a pensar sobre as ações do meu pai, consegui ser menos crítica e mais indulgente com ele também.
Meu pai foi criado por pessoas incrivelmente frias e desligadas que eram também rígidas e autoridades. De novo, desculpa. Meu pai foi criado por pessoas incrivelmente frias e desligadas que eram também rígidas e autoritárias. Ele nunca se sentiu amado. Pelo contrário, sempre se sentiu um fardo, não muito mais do que uma boca para alimentar. Seus pais sequer se preocuparam em ir ao seu casamento com minha mãe. Embora vivessem perto, sentiam-se muito desconfortáveis em situações sociais. Seus pais também não tinham ideia de como lidar com conflitos. Para ilustrar, a minha avó ficou sem falar com o seu outro filho por 30 anos por causa de uma briga sobre roupa para lavar. O relacionamento dos meus avós comigo não existia. Eles nunca me visitaram quando eu era criança, nem depois que meu pai me deixou, mesmo morando a menos de 1 hora de distância. Eles eram muito estranhos. Mas aí eu tinha que pensar na história do meu avô. Ele veio para os Estados Unidos como refugiado econômico da Grécia na virada do século XX, entrando no país pela Ellis Island com seus pais. Meu sobrenome, Neff, é na verdade uma versão abreviada do nome grego Neferados. Ele era o mais velho de 8 irmãos e irmãs e destacou-se no sistema acadêmico americano. Ganhou prêmios de prestígio, tanto estudantil quanto esportivo, e quando se formou no colegial, recebeu ofertas de bolsa de inúmeras faculdades. O sonho americano estava prestes a se tornar realidade. No dia da sua formatura no colégio, no entanto, seu pai o deixou para voltar para a Grécia, dizendo que meu avô já era adulto e devia assumir a responsabilidade de cuidar de sua mãe e dos seus 7 irmãos e irmãs. Meu avô foi forçado a abandonar seus sonhos de faculdade, de alcançar uma vida melhor, e se resignou a um emprego num posto de gasolina para sustentar a família. Trabalhou ali toda a sua vida, e mesmo comprando a propriedade depois, nunca superou essa decepção que o destruiu emocionalmente. E assim segue. Dor e disfunção são passadas de geração em geração. Uma mistura de herança genética e circunstância ambiental garante que nossas vidas se desenrolem de acordo com uma complexa teia de condições, infinitamente maior do que nós mesmos. A única maneira de parar o ciclo vicioso da dor é saindo do sistema. Precisamos deixar que nossos corações se encham de compaixão e perdoem a nós mesmos e aos outros. É assim que a gente fica, né? Nessa roda que fica girando no mesmo lugar, né? E fica repetindo as coisas. A gente precisa decidir sair do sistema. Isso foi de... E aí, né, a gente pode decidir, mas como fazer isso, né? E aí ela fala desse perdão às outras pessoas e a nós. Isso foi de fato que eu finalmente fui capaz de fazer com meu pai. Quando ele superou o choque da minha raiva e foi capaz de se reorganizar, começamos a ter um relacionamento honesto um com o outro pela primeira vez na vida. 1 ou 2 anos depois daquele telefonema zangado, durante uma das nossas raras visitas, meu pai me pediu desculpas sinceras. Seu amor por mim nunca vacilou, assegurou-me, mas ele simplesmente não era capaz de me dar o que eu precisava. Quando percebeu que a minha mãe não era a mulher certa para ele e que estava preso numa vida profundamente infeliz, não conseguiu lidar com isso de forma madura. Nunca tinha tido um bom exemplo de como falar sobre os problemas, muito menos de como equilibrar suas próprias necessidades com as dos outros.
Ele se viu preso numa vida que não queria, assim como seu pai, e surtou. Ele não me apresentou, ele não me apresentou isso como uma justificativa para o seu comportamento, mas como uma explicação. Eu podia ver claramente como ele estava entristecido diante da profunda dor que me causou. Felizmente, naquele ponto, eu já tinha praticado perdão comigo mesma e com o meu pai, e também com o pai do meu pai. Eu tinha mergulhado profundamente na prática da compaixão. A cadeia tinha sido quebrada e agora estávamos prontos para começar a nos relacionar de uma nova forma. É importante lembrar que o perdão não significa tolerar maus comportamentos nem interagir com pessoas que nos magoam. A sabedoria discriminativa vê claramente quando uma ação é prejudicial ou mal adaptativa e quando temos de nos proteger daqueles mal intencionados. No entanto, também entende que todas as pessoas são imperfeitas e todos nós cometemos erros. Muitas vezes as pessoas agem com ignorância, imaturidade, medo ou impulso irracional, e não devemos julgá-las por suas ações como se tivessem controle consciente absoluto de seus atos. Mesmo nos casos em que as pessoas são conscientes do dano que estão causando, a pergunta ainda precisa ser feita: o que a fez perder o contato com o seu coração? Que ferimento a levou a esse tipo de comportamento frio e insensível? Qual é a sua história? Ser humano significa cometer erros às vezes. Por isso, ao julgar uma pessoa, julgamos todo mundo. Mas, ao perdoar uma pessoa, também perdoamos todo mundo, incluindo a nós mesmos. Alguém quer falar alguma coisa, gente? É. Gatilho essa parte, né? Gostei, não. Não gostou? Vocês sabem que às vezes eu tenho vontade de fazer isso, de ligar para o meu pai e falar tudo. Meu pai, mais uma lista, eu tenho uma listinha. Você sabia que aquele dia, aquilo que você fez, eu não tinha maturidade para lidar com aquela situação? Mas assim, né, é engraçado que como é fácil pegar esse caminho de culpar, é aquilo, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E ver que naquela determinada situação, aquilo que aconteceu me levou para um lugar de dor. E hoje em dia eu consigo sofrer em alguns momentos, ter um estalo assim de lucidez e falar, tá, por que que isso está doendo? O que que essa pessoa cutucou? E realmente fazer essa pergunta, né? Qual a história dessa pessoa para ter esse tipo de comportamento? Pensar nisso em relação ao meu pai tem ajudado assim a entender um pouco mais sobre ele. Eu não conheço quase a história dele, muito pouco. E ainda das vezes que a gente tem esses contatos por telefone, é muito engraçado. É tipo assim, como é que tá o tempo aí? Aí a minha filha fala, mãe, se a pessoa começa a perguntar para você, e agora eu dou risada quando isso acontece comigo.
Ela fala, quando a pessoa começa a perguntar sobre o tempo, ela não tem nada de interessante para conversar. E por que eu vou conversar com essa pessoa? Eu falo, filha, isso é ela querendo puxar um assunto. Ah, mãe, não faz o menor sentido para mim. Meu Deus, às vezes eu queria pensar um pouquinho como ela, né? E ele foi nesse final de semana, no domingo. Ai, como é que tá o tempo aí? Aí eu comecei a rir. Eu lembrei da fala da Luna e falei, cara, nossa, quanta coisa a gente tem para conversar, né, pai? E, assim, é bom que a maturidade tá trazendo, mas como ele é uma pessoa muito doente agora, eu não sei se tem condições de eu fazer essa pergunta, de contar para ele, né? Como eu me sinto, tudo o que aconteceu. Por outro lado, acabo também entendendo muito o comportamento da minha mãe. Talvez com ela eu consiga fazer essa pergunta, mas não me sinto pronta ainda. E com todo esse movimento, a gente vai tentando. E hoje eu lidando com um adolescente que está sendo extremamente desafiador, parece que de uns meses para cá, minha nossa. Aí eu vou olhando, tentando assimilar tudo isso e me perguntando como é que eu posso ajudá-lo, né? Porque percebo que muito das respostas dele é assim, vocês têm que resolver isso para mim. Mas você já tem 19 anos, o que você quer fazer? Mas a culpa de eu estar passando por tudo isso, eu ouvi isso, né? É de vocês. E aí tá me levando muito para esse lugar de questionar a minha história e entender como chegamos até aqui e ao mesmo tempo não me culpar de tudo isso que está acontecendo, né? Aí é aquela pergunta, né? Como? Como, pai? Como resolve? E eu acho que a autocompaixão está sendo um alívio. Veio assim, exatamente. É muito engraçado quando as leituras elas calham exatamente com momentos. Aí, às vezes, eu até me questiono, cara, será que a leitura do livro está me atraindo para esses lugares para resolver essas situações? Ah, também, né? Vocês estão me ouvindo bem? Começou a travar aqui para mim, aí eu desliguei minha câmera para. Tá. Então, eu vou te falar aqui que eu vejo, né? Assim, ontem. Tipo, não é isso que. Não é só isso, mas é o que eu estou vendo agora, né? Tem uma hora que ela fala sobre sabedoria discriminativa. Ela fala assim: a sabedoria discriminativa vê claramente quando uma ação é prejudicial ou mal adaptativa, e quando temos de nos proteger daqueles mal intencionados. Ela fala. Isso daqui, essa sabedoria discriminativa, é uma das 5 sabedorias. E a sabedoria discriminativa fala sobre um aprofundamento do que você consegue ver. Então, é muito fácil a gente olhar e falar: meu pai foi assim, foi assado, minha mãe, vocês sabem já, né? Tinha muitas frases ali, né? Que ela falava, e aquilo ficou na minha cabeça, e não sei o quê. Então, por mais que eu esteja totalmente envolvida e me olhando ali naquela situação, eu não estou aprofundando o que estava acontecendo, né? Por quê? Porque eu olho para minha mãe como mãe. Eu não percebo que essa mãe, né? Não falei da mãe, mas no pai, pode ser qualquer pessoa. Eu não percebo que essa mãe ou esse pai eram muito mais do que apenas mãe e pai. Que era o que a gente estava falando de todas aquelas identidades, aquelas personas. Então, a minha mãe não era só minha mãe. Ela tinha milhares de outros papéis ali e uma história de vida onde milhares de coisas aconteceram e eu nem
imagino e nunca vou saber, né? Então, começar uma das coisas que eu acho que pode ser interessante, né, é começar a perceber que esse tipo de livro, ou às vezes um filme que você assiste, uma conversa que você tem, né, uma palestra que você ouve, sei lá, faz com que você comece a ampliar um pouco a sua visão, aprofundar um pouco uma visão que é muito superficial, sobre tudo, sobre o meu marido, sobre o sistema educacional do, sei lá, do Brasil, ou eu estou olhando de fora, da superfície. Então, às vezes, é importante, como você falou do livro, né? A gente traz sempre esses livros que têm a ver com uma ampliação mesmo, né, do que eu vejo de mundo, porque o que eu vejo de mundo é o que eu vejo sobre mim mesma, né? É o filminho que está rodando dentro de mim. E aí, depois disso, é um pouco racional, né? Então, a gente vai ler, a gente vai falar sobre, às vezes vai ter um insight, ok. Mas isso ainda está num plano mais mental, mais intelectual. Depois disso, a gente precisa trazer para a prática. A gente precisa praticar isso que a gente está vendo, que talvez possa fazer sentido. E praticar não é assim, então eu vou fazer isso e aí eu vou resolver. Porque essa é a nossa visão linear, né? Eu tenho um problema, eu preciso resolver. E eu não percebo que assim, isso não existe. Não existe resolver um problema. Porque daqui a pouco tem outro. E você nem sabe, às vezes é o mesmo problema, você nem percebe que é o mesmo problema. Você achou que aquele você resolveu. Mas na verdade não resolveu nada. Por quê? Aí entra a outra parte. Querendo ou não, essa energia que vai fluindo, que vai se movimentando, que está baseada na minha percepção de mundo. Então, se eu estou vendo, que nem você falou, né, do seu filho, isso está acontecendo por culpa de vocês. É a visão de mundo que ele tem. Ele está falando dele. Provavelmente ele está falando de coisas que no fundo ele sente que ele também deveria fazer diferente, ele não consegue, então como que ele vai lidar com isso? Ele não sabe como lidar com isso, ele vai falar, bom, então eles, né? Eu vou jogar para eles. Por quê? Porque são os meus pais, né? Se eu não puder contar com eles, só que aí percebe que é uma coisa superficial e que é muito natural, porque a gente com 30, 40, 50, 60, 70 anos ainda tem essa visão superficial, porque a gente só sabe mesmo quando a gente está passando pela coisa. Né? Milhares de vezes minha mãe falava, quando você tiver seus filhos você vai entender, né? E é isso. Só que eu preciso viver tudo, eu preciso passar por tudo. Não preciso também, né? Então, abrir um pouco essa visão o quanto eu tô nessas identidades, nessas personas, o quanto eu tô me olhando também de uma forma superficial, como se eu fosse só isso, eu sou só uma mãe. Então, da mesma forma que eu falei da minha mãe, eu também posso olhar, eu sou só uma mãe, eu não tenho mais nada além. Todas as outras pessoas, todas as outras identidades, todas as outras relações, elas não existem aqui. Então, eu vou estar falando mal de mim como mãe. Então, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou agir a partir disso? Eu estou sendo arrastada, né? Não estou percebendo que, eu estou com esse problema porque eu me coloquei nesse problema. Eu me identifico como essa persona de mãe. Quem é essa persona de mãe? É a persona que, bom, para eu ser mãe, eu preciso o quê? Preciso cuidar da alimentação da minha filha, eu preciso cuidar da saúde da minha filha, eu preciso ver se ela está emocionalmente bem, eu preciso, né, também
dar um direcionamento ali, quando ela tiver alguma dificuldade, ou, né? Então, assim, sabe esse tem que? Eu tenho que cuidar da alimentação da Luísa. Eu tenho que, e aí segue uma lista. E aí vem esse Iama, né? O julgador interno, o Barba Azul, falando assim: ah, mas isso você não está fazendo. Ah, mas você não. Não, isso daqui pode tirar o check que você não está fazendo, não. Ah, ó, que bosta de mãe que você está sendo. É óbvio, né? Que ela vai não querer olhar para sua cara, sei lá. Entendeu? E, na verdade, o que, que é esse tem que? De onde vem esse tem que? É de um conjunto de coisas, né? Então, é a situação da minha própria casa, né? Das pessoas que estão envolvidas, que tiveram famílias, que, de repente, tiveram formas de fazer as coisas diferentes do que eu tive quando eu era pequena, do próprio lugar onde eu tô, né? Então, se eu tô num estado é de uma forma, se eu tô num outro estado é de outro, se eu tô num país é de uma forma, se eu tô num outro país é de outra. Às vezes a parte religiosa que a gente ouve, né, da religião que está mais próximo da gente, de como que a gente tem que fazer, o que que é o certo, o que é o errado. Então, é um conjunto de coisas. Então, quando ela fala de causas e condições, é isso. As causas. Então, por exemplo, olhar para minha mãe, vendo que ela era mais de uma, do que uma mãe. Inclusive, ela era uma mãe de três meninas, né? Também tem essa questão. Se ela fosse mãe de um menino, por exemplo, poderia ter sido diferente. Então, ela era muito mais do que só a minha mãe. Então, o que, que levou ela a fazer essas atitudes, ter as atitudes, falar as coisas, por exemplo, né? Que naquele momento, para mim, eram ruins. E hoje, de verdade, de muitas coisas que ela falava, que me magoavam muito, assim, que eu achava que era um grande problema na minha vida, hoje eu olho e falo assim, nossa, era isso, entendeu? Com certeza, ela tinha razão. Mas dentro da visão dela, entendeu? Então, dá uma equilibrada, mas isso o quê? Depois de muito tempo, observando tudo isso, inclusive como eu sou como mãe, e não comparando. Ah, tá vendo? Eu não faço isso com a minha filha porque a minha mãe fazia comigo e me magoava. Não, mas eu faço milhares de outras coisas, sabe? Que podem magoar a Luísa. Um pouco dessa. Que é o que ela fala, dessa humildade, né? Então, essa sabedoria discriminativa que faz com que a gente aprofunde nas coisas, não fique só na superfície, faz também com que a gente comece a fazer essas perguntas que a gente não faz normalmente, sabe? Tá, eu tenho que fazer isso? De onde surgiu esse tenho? Provavelmente a gente está comparando com alguém, comparando com alguma coisa, né? E tinha mais alguma outra coisa também que você tinha falado que veio, mas eu acho que tem a ver com essa questão da resolução. Eu preciso resolver. E aí, o nosso normal, entre aspas, que não é o normal, mas o que é normal para a gente, que é o que a gente está habituada, é eu tenho que ajudar aquela pessoa. Então, a gente está falando de filhos aqui, né? Tem que ajudar essa pessoa, ela está sofrendo, eu preciso fazer alguma coisa. Só que, às vezes, é mais importante eu estar bem e deixar que aquela pessoa se encontre o próprio caminho, comece a perceber essas coisas que não adianta alguém chegar e falar. Porque se adiantasse, já estava tudo bem, porque quantas vezes eu já falei? E mais outras pessoas falaram, e a médica falou, e o professor falou, sabe? Todo mundo falou. Não adianta. Por quê? Porque a pessoa, é ela que tem que abrir a visão dela. Então, para eu poder ajudar, eu preciso perceber que não existe diferença entre essa pessoa e eu, no sentido de que
tentar olhar para ela e falar, ela tem um problema, e isso a define, é a mesma coisa que eu estou fazendo comigo. Quando eu olho para esse meu filho, para essa minha filha, falo, eu tenho um problema em relação à minha filha, eu preciso resolver. Eu estou fazendo a mesma coisa com ela e comigo. Então, e se tudo isso não fosse um problema? Porque não é realmente, de verdade, não é. Sabe por quê? Porque uma hora, isso não é sempre assim, não é todo dia assim. Tem fases. Então, daqui a pouco, eu acho que eu resolvo esse, vem outro. Então, enche o saco da outra pessoa também. E ter essa visão, essa é a energia, né? A energia que chega, que a gente sabe que chega primeiro, né? Que às vezes eu tô falando, eu tô outro jeito, a minha visão é outra, né? Mas é essa energia que está movimentando as coisas. Então, se eu olho e falo assim, isso que está acontecendo com meu filho e com a minha filha não é um problema. Não é um problema meu, no sentido de que, então, tanto faz, não vou. Não, mas não é um problema, sabe por quê? Porque a energia se movimenta. Daqui a pouco dá um estalo e essa pessoa já está em outro lugar, já está fazendo outras coisas. Assim como eu, sou eu que estou aqui presa, sabe, na coisa aqui. Na verdade, né, a gente que cria esse problema por causa dessa lista de tarefas que a gente tem que a gente assumiu que a gente tem que dar o check, entendeu? Então, praticamente, como que a gente faz isso, então, né? Começa a olhar o que está acontecendo, você vai se envolver, sim, no que está acontecendo, mas, no fundo, tem aquele sorrisinho de tipo, daqui a pouco já é outra coisa. Já é outro problema que vai rolar. Então, eu sei que daqui a pouco eu vou até esquecer, entendeu, disso. Daqui a pouco meu filho já vai estar casado. Isso que está acontecendo agora já vai ser parte do passado e ele vai vir com outro problema, entendeu? Que eu posso estar aberta para auxiliar, para ali, né? Como posso, mas ao mesmo tempo com esse sorrisinho, sabe? Com essa coisa mais lúdica, essa coisa mais assim, de tipo, isso é a vida, entendeu? Isso. Pelo menos é o que eu estou trazendo, tentando trazer de prática. E aí rola também uma sensação assim, mas se eu sei que é assim, por que que eu me envolvo? Por que que eu sofro ainda, né? Por que que eu ainda fico... Mas, gente, é isso. O problema é a gente achar que a gente tem que chegar em algum lugar onde aí sim, agora sim, eu sou uma pessoa, sabe, do bem, não me incomodo mais com nada, ajudo todo mundo e fico bem. Isso nunca vai acontecer também. Então, deixa eu vir, ver. Olha, aconteceu esses dias. Eu estava, nem lembro exatamente o que que foi, mas eu sei que eu estava, acho que foi no final de semana. Aconteceu alguma coisa ali, e aí eu comecei a chorar, assim, porque alguma coisa em relação ao Daniel. E aí eu olhava para ele, eu chorando, e eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu fui pro banheiro e eu, né, chorando, eu falei assim, eu não vou criar nenhuma história. Eu não vou criar nenhuma história na minha cabeça. Porque eu sei que isso é desse momento e daqui a pouco já vai estar tudo resolvido. E talvez eu nem precise fazer nada para isso acontecer. Então, sabe quando você
Você tá ali emocionada ou com raiva, ou com tristeza, ou qualquer coisa assim, e você já começa, a nossa mente começa a criar toda uma história. Isso está acontecendo isso, porque tal pessoa e eu que não fiz tal coisa, e aí amanhã vai ser assim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais assado, ou menos assado. Ou não sei. Quer saber? Isso é só uma energia que precisa fluir pelo choro. Deixa, vai, flui. Não vou criar história, não vou. E foi isso. E por 5 minutos foi isso e pronto, acabou. Tanto que eu nem lembro exatamente o que é que aconteceu. E tudo bem. Então, às vezes, tem coisas que vai ser muito mais difícil da gente ter essa visão, esse olhar, essa ação, né? Ou essa reação, de ver a coisa acontecendo e falar assim, não vou criar nenhuma história, vou estar com aquele sorrisinho, isso não é essa coisa concreta que eu tô achando que é, porque é como se fosse um castelo de areia, ele tá bonito, mas daqui a pouco vem uma onda e ele se desfaz, entendeu? Então, às vezes é mais difícil. Às vezes você faz esse trabalho interno, tal, aí quando você chega no lugar de novo, vê aquela pessoa, parece que dá um cliquezinho, né? Sai a faísquinha, começa a acender o fogo de novo. É isso, é o que tem para hoje. Né? Ô, Jô, isso já tá virando uma fogueira. Já não é nem mais faísquinha, mas um vulcão assim, ó. Ai, meu Deus. Mas olha, ouvindo você falando disso, que eu vou confessar aqui, que falta faz, às vezes, ter essa conversa nesse lugar assim de acolhimento que ajuda a gente a ir e a entender que é só um momento. Porque uma coisa que eu tenho percebido é que às vezes um comentário que faz, puxa vida, tá, olha, hoje o dia foi pesado, tá cansativo. Teve grito, teve porta trancada, teve um monte de coisa. Aí do outro lado, o que que. Ai, mas porque o fulano tá fazendo, nossa, super bem. Ai, que tá indo, tal, assim, o fulano tá seguindo tudo que o sistema tá dizendo. Tá levantando, acordando, indo. Tá bom, né? Ai, não, eu acho que precisa fazer mais tal coisa. Tá fazendo exercício? Tá saindo? Tá? Não, tá muito preso, tá muito no computador, tá muito. Ai, gente, tá bom, eu já sei tudo isso. Como se tivesse assim, procura aí o que você errou, porque com certeza você errou alguma coisa. E não é desse lugar, porque a gente já tem um chicote que está ali pronto para qualquer momento. É engraçado, gente, sério que esses dias eu lembrei até da cinta que a minha mãe usava. Pensando nesse filho, lá vai você pegar o chicote, me veio a cinta da minha mãe perfeitinha na minha frente. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Falei, solta, solta, solta. E aí, sabe, de entender que tá todo mundo ali fazendo um recorte, postando, ou mostrando, ou falando aquilo que quer que você perceba, né? E aí eu me vejo cada vez mais isolada. E às vezes é legal, às vezes você só quer ou ir para um lugar e rir, ou falar de uma outra coisa, ou ter uma conversa que nem a gente está tendo, sabe? Para entender, é um momento, vai passar, porque aí a gente até olha e fala, realmente, cara, anos atrás, eu não podia sair de casa porque não parava quieto. Não parava quieto. Hoje a questão é outra. E amanhã vai ser outra. E no meio de tudo isso, você ainda tem que lidar com as suas questões do companheiro, ou do familiar, ou daquele que está ali próximo, que você está cuidando. E aí entra aquilo que a gente estava falando na semana passada, né, da finitude.
E aí chega um momento que passa. Outro dia era eu que estava ali nos meus monstros da adolescência. Hoje é ele, amanhã vai ser a Luna, e depois o sobrinho, e depois, né, a evolução, né, o caminhar da humanidade. E aí você sair desse lugar de querer viver diferente daquilo que ensinaram a vida inteira, parece que te deixa mais um campo. Vão querendo te colocar numa outra caixa. E aí. Mas é interessante isso que você falou de colocar em outra caixa, né? Às vezes a gente acha que o bem está em uma caixa específica, a gente não percebe que é uma caixa. Então, eu vou sair do sistema. Ok. Só que você não percebe que você leva você junto. Então, então eu vou ser, por exemplo, vegetariana. Mas e toda a sua visão sobre não maltratar os animais, você não tem em relação ao ser humano. E aí, assim, sou vegetariana, eu tenho que fazer algumas coisas, vestir algumas roupas, ter alguns comportamentos, né? Comprar algumas coisas específicas. Você já está, assim, encaixotando de novo, você não está saindo do sistema, desculpa. É triste, né? Porque o que a gente quer é muito isso, né? Ia ser ótimo, assim, nossa, não, aquela caixa, o dia que eu entrar, aí a coisa resolve, né? O dia que eu for a pessoa que tiver sucesso nessa ponta, né? Naquela parte, aí eu vou falar, aí agora eu consegui, né? Ser uma pessoa melhor. Isso também não existe, porque desse lugar não existe, né? No budismo fala, né? Acho que eu já falei milhares de vezes assim até, mas eu acho bonito assim que nós somos como pássaros pousados no galho, num galho prestes a voar. Mas esse voar é para ir para outro galho. A gente está aqui, a gente começa a ter uma insatisfação. Então você fala, não, essa insatisfação deve ser porque eu fiz alguma coisa errada, ou aquela escolha que eu fiz desse galho não foi a melhor, né? Ou eu achei que ia ser, mas não. Então aí você vai para outro galho, você fala, não, aquele galho agora. Então aí você vai para lá, você fala, aí agora sim, dura 5 minutos. E aí já vem uma insatisfação de novo, mas não é muito, né? Aquilo que eu estava pensando, né? Que é a transmigração, que eles falam da transmigração. A gente está sempre transmigrando, sempre achando que é em outro lugar que a gente vai conseguir a felicidade. E não é, né? Não importa onde a gente está, o que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, você está aqui. Então, assim, talvez você perceba que esse lugar que você está agora também não é o melhor lugar do mundo, não vai te facilitar a vida. Então, tudo bem você mudar, não tem problema. Mas perceba que a questão não é esse lugar é o que eu estou fazendo, talvez, ou as pessoas que estão à minha volta, né? Então, começa a dar uma sensação um pouco melhor, assim, de alívio. Porque, sim, é assim, as coisas são assim. Sair do sistema, vamos dizer, né? De alguma forma, perceber a minha insatisfação. Esse sofrimento, essa dor, essa coisa toda do julgamento, vem de uma insatisfação. Eu lembro porque aí o problema é assim, que, então eu tenho essa insatisfação. Então, quando os meus filhos forem maiores, quando esse problema de saúde da minha filha melhorar, curar, sei lá, quando a minha filha for mais assim, assado,
quando eu conseguir fazer esse curso, quando eu conseguir me equilibrar de tal forma, então você está sempre achando que ainda tem alguma coisa, e é por isso que você não está bem, né? Só que isso que você falou, Márcia, a gente olha para o lado, vê um recorte e se culpa por a nossa vida não estar assim. Só que se você vai conversar com aquela pessoa, você vai ver que ela está mal. Tem um outro rapaz que estava falando um tempo atrás de um podcast. Poxa, eu esqueci o nome. Eu vou ver se eu lembro. Eu assisti esses dias com o Max Peterson. Mas aí ele estava comentando, né, sobre esse podcast, que assim, só vai gente famosa, gente, né, que tá na mídia, que, sei lá, fez um filme, fez alguma coisa, fez um livro, lançou um livro, tá, né, com a vida que você olha e você fala, nossa, uma pessoa bonita, essa pessoa tá, você olha de fora e fala, tá incrível. Aí a pessoa chega e começa a falar dos problemas, que tem que tomar remédio para dormir, que tem que ir no psiquiatra, que teve tal coisa ali, uma separação muito difícil. Você fala, sabe, tá todo mundo no mesmo rolo. Então, aí a ideia é começar a rir um pouco disso. Que é a visão superficial da sabedoria discriminativa, né? Que a gente fica só no superficial, é isso. Então, eu pego uma coisa e falo, defino, é isso. Não é muito mais do que isso, né? Gente, 10h15. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar aqui a nosso encontro? Tá bom. Então, uma boa semana. Semana que vem, então, a gente é o último encontro do ano. A gente vai fazer à noite, né? Às 7h30. E é isso. Qualquer coisa a gente vai falando lá no grupo.